No ar, na Rádio 98. Central 98, primeira edição. Muito bom dia para você ligado na primeira edição do Central 98, a edição de número 252. Hoje, terça-feira, 23 de julho de 2024. Essa edição tem oferecimento de Claro. Com o Prezão você se conecta mais com o seu corre. Claro, você merece o novo. Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Siga @Estrela Bet no Instagram e aproveite a promoção do dia. E nós estamos começando mais uma edição do BH que queremos aqui na Rede 98. BH que queremos. O que é a BH que queremos? A BH que queremos é uma sabatina ou uma série de sabatinas com os pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte. Vai se estender depois que oficializados os candidatos, vai ao segundo turno das eleições se houver. Por quê? Porque a BH que queremos tem o objetivo de aproximar aqueles que têm intenção, vontade de governar a nossa cidade com os desejos, com as necessidades de cada Belo Horizontino. O programa quer mostrar propostas para uma cidade que a cada dia busca se inovar em mobilidade urbana, infraestrutura, educação, saúde e segurança. Uma cidade que tem que conquistar cada vez mais o espaço digno para a vida de cada cidadão. Em Minas sempre fomos destacados como o estado onde a política é apartada do radicalismo, com a intenção de buscar um entendimento para o bem comum. Essa realidade tem se transformado nos últimos tempos e a nossa vontade é resgatar. Por isso, nesse programa, nesse mundo em que a gente tem polarização, nós pretendemos não falar só sobre política e ideologia, mas entender cada proposta que cada candidato vai apresentar. Até o dia 30, até o próximo dia 30, nós sabatiremos os 7 pré-candidatos, cujos partidos nos disseram que tem pré-candidatos e que vieram a uma reunião onde definimos a ordem dessas sabatinas. E a nossa entrevistada de hoje é a pré-candidata do Partido Novo, Luísa Barreto. Luísa, bom dia, que prazer te ter aqui nos nossos estúdios. Bom dia, Paulo. Queria cumprimentar também Luiz Fernando, João Henrique, cumprimentar todos que nos acompanham aqui pela Rede 98. O prazer é todo meu de estar aqui novamente. Luiz Fernando Rocha, bom dia, acordou bem? Bom dia, Paulo. Bom dia, João. Acordei muito bem. Bom dia, secretário. Obrigado pela presença conosco aqui. Bom dia, João Henrique do Vale. Bom dia, Paulo. Bom dia, Luiz. Bom dia, Luísa. Vamos lá para mais uma sabatina. Luiz, a primeira pergunta é direta. Por que você quer ser prefeita de Belo Horizonte? Conta pra gente. Eu quero ser prefeita de Belo Horizonte por uma razão muito simples. Belo Horizonte é a cidade que eu amo, onde eu nasci, vivi minha vida toda aqui. Belo Horizonte é uma cidade que está completamente acabada. Belo Horizonte vem piorando pouco a pouco, dia após dia. A cidade está suja, está feia. E quem vive na cidade sabe o que eu estou falando, né? É só sair nas ruas que você vê lixo, você vê pessoas em situação de rua, você vê ônibus que atrasam, ônibus quebrados, serviços que não entregam qualidade para a população. E para isso a gente precisa de uma mudança, a gente precisa de uma mudança séria, efetiva, e essa mudança só é feita com gestão. E eu sei que eu tenho a oferecer para Belo Horizonte aquilo que Belo Horizonte mais precisa hoje. Uma gestão séria, competente. Eu sou uma pessoa formada em gestão pública, tenho uma capacidade, tenho experiência nessa área e eu tenho certeza que com essa minha capacidade e com essa minha experiência, Belo Horizonte pode muito mais. Luísa, você também concorreu em 2020 à Prefeitura de Belo Horizonte. O que a gente pode falar de mudanças nesse tempo? De lá para cá, o que mudou na sua vida e também nas propostas para a Prefeitura aqui da capital? Bom, acho que eu, pessoalmente, mudei bastante, né? Consegui acumular mais experiências nesse tempo, desde 2020. Eu, desde 2020, tive a oportunidade de ser presidente da Emater, a primeira mulher a presidir a Emater em 75 anos. Tive a oportunidade de ser secretária de Estado de Planejamento e Gestão do governador Romeu Zema, chefiando, então, um orçamento de 150 bilhões de reais, sendo responsável por uma das pastas mais importantes e desafiadoras no Estado, o que me credencia cada vez mais a esse posto. Belo Horizonte é uma cidade que tem muitos desafios, mas eu sei como lidar com esses desafios. Quando eu falo que eu gerenciava um orçamento de 150 bilhões de reais, a gente está falando de quase 10 vezes o orçamento de Belo Horizonte. Estamos falando de um universo de 600 mil servidores. Então, eu tenho certeza que a experiência que eu acumulei nesse tempo será muito importante para Belo Horizonte. Por outro lado, em relação à cidade, em relação às propostas, o que muda é, na verdade, uma cidade que em 4 anos não cresceu nada, não se desenvolveu nada. Então, uma cidade que precisa cada vez mais dessa mudança que eu venho oferecendo. Pré-candidato, de fazer uma correção aqui, eu cumprimentei a senhora como secretária, né, do vício, já tinha entrevistado outras vezes, então, pré-candidata Luísa Barreto.
Eu vou falar um pouquinho mais ainda de política, dessa questão política. Nas últimas semanas foi ventilado que membros do próprio Partido Novo estavam tratando a senhora como uma possível vice de outra candidatura. E o governador, semana passada, chegou a dizer que a senhora seria uma boa puxadora de votos como vereadora, mas a decisão é sua. Qual é essa decisão? A senhora vai concorrer à Prefeitura de Belo Horizonte efetivamente ou está estudando a possibilidade de mudar de rumo? Eu estou muito tranquila, muito firme na pré-candidatura. É importante eu explicar, as pessoas às vezes têm uma visão diferente de política, muito acostumadas com a política tradicional, e tanto o governador Romeu Zema quanto o Novo são muito diferentes. Primeiro, o Novo é um partido em que, de fato, a participação é diferente de outros partidos. Eu estou na política há algum tempo. E o governador Romeu Zema, ele não é um governador que fica o tempo todo fazendo política, né? Vários políticos em ano eleitoral, eles param a vida para fazer política. O governador, ele gosta muito de fazer gestão. Ele está muito preocupado com os problemas de de Minas Gerais, nos seus 853 municípios. E o que ele está fazendo agora, o que ele faz de melhor é fazer gestão e tem deixado que a gente faça essa discussão política junto com o partido. Luiz, a privatização é uma das bandeiras do Partido Novo. Então agora vamos começar a falar de gestão. A privatização é bandeira do Partido Novo e Belo Horizonte ainda não iniciou um processo de privatização de ativos ou de discussão dessas privatizações. Existe algum projeto nesse sentido? Você vê como saudável a Prefeitura deixar de ter alguns ativos e privatizar tais ativos para criar eficiência no serviço prestado? É muito importante a gente falar, quando a gente fala de privatização ou outros modelos, né, de passar para o privado a gestão do serviço público, a gente não faz isso por um apego ao conceito, né? A gente fala de privatizar, de fazer concessão, porque muitas vezes esses modelos são melhores para prestar o serviço público do que a gestão direta pelo poder executivo, pelos governos. Então, a gente tem sim, né, uma lógica de passar para o privado sempre que essa lógica for mais eficiente. Aqui em Belo Horizonte, a gente já tem algumas lógicas que todo mundo sabe que são eficientes. Então, o Hospital do Barreiro, o Hospital Célio de Castro, que é reconhecido como um dos melhores hospitais públicos da cidade, é um hospital de gestão privada. Por que isso não pode ser feito em outros pontos, né? E Belo Horizonte precisa, sim, de trazer mais privados para a gestão dos seus parques, das suas praças. Isso quer dizer privatizar e cobrar tarifa? Não. Isso quer dizer fazer concessões que sirvam ao público, que melhorem o serviço. Belo Horizonte tentou fazer, por exemplo, a concessão do zoológico, que seria importantíssima. Quem vai ao zoológico sabe, gente, o zoológico está acabado, não tem nada. Eu levo meus filhos lá, é uma tristeza. Agora, a prefeitura não sabe fazer concessão. Por isso que não deu certo. Então é possível você fazer, por exemplo, uma concessão do zoológico, melhorar a prestação do serviço, sem que o cidadão tenha que pagar por isso. Esses modelos são importantes. A semana passada eu tive com a vereadora Marcela Troppi, olhando os banheiros públicos de Belo Horizonte. Belo Horizonte, gente, para quem não sabe, tem 17 banheiros públicos segundo a prefeitura, dos quais 4 estão em funcionamento. Nós fomos em 2 dos 4. Um estava fechado e começaram a manutenção aquele dia e nitidamente não estava funcionando, embora a informação fosse da prefeitura, e o outro só estava funcionando porque a Polícia Militar é quem cuida. Para você fazer um banheiro público que funcione, tem muita gente que precisa disso em Belo Horizonte, você precisa de uma concessão. Então, trazer o privado para ajudar a cuidar da cidade é um caminho natural e necessário. Luiz, a gente queria falar um pouco de meio ambiente, porque cada vez mais a gente fala de cidades sustentáveis. Quais são as suas ideias, seus projetos nessa área do meio ambiente? Você pensa também em transformar Belo Horizonte numa cidade sustentável? Com toda certeza, Belo Horizonte precisa ser uma cidade cada vez mais verde. Belo Horizonte ainda tem muita necessidade de áreas verdes as que existem estão mal cuidadas. Tem outras tantas áreas que não têm áreas verdes adequadas. Eu cito Venda Nova, por exemplo, não tem um parque municipal à disposição para a população. Então a gente precisa de conservar as áreas que a gente tem e criar novas áreas. E precisamos ter um cuidado com alguns dos nossos patrimônios. Eu ando muito preocupada com a Lagoa da Pampulha. É até um assunto, né? Eu vim acompanhando junto com o vereador Braulio Lara, que é do meu partido, que foi o relator da CPI, toda a situação da Lagoa da Pampulha. Semana passada até me assustei. Tem gente que anda longe de Belo Horizonte e de repente resolveu criar a CPI lá na Câmara dos Deputados para cuidar da Lagoa da Pampulha, sendo que acabamos de encerrar a CPI por aqui. É um tema que tem que ser cuidado. 1 bilhão e 400 milhões de reais foram gastos na Lagoa da Pampulha para nada. Nada. Tá suja, tá cheio de lixo, tá cheio de esgoto. Agora, isso é porque a prefeitura não sabe fazer gestão. Dinheiro tem, gente. 1 bilhão e 400 milhões de reais não é pouco dinheiro. Agora, sem fazer gestão, nada vai se resolver. Os problemas da cidade têm jeito. A Lagoa da Pampulha, por exemplo, tem jeito também. Agora, precisa de quem saiba fazer a mudança. Pré-candidato, a senhora falou em uma entrevista recente sobre esse assunto e sobre a história da Stock Car em volta do Mineirão, evento da Stock Car.
e criticou a falta de diálogo da Prefeitura com a Universidade Federal de Minas Gerais, especificamente em relação à Lagoa da Pampulha, porque parece que a Federal fez algumas sugestões que não foram levadas em conta pela Prefeitura. A senhora acha que realmente está faltando esse diálogo e que esse caminho de melhorar o diálogo poderia resolver questões como essas que a gente apontou aqui? Eu tenho certeza que falta diálogo. Ontem mesmo eu estive na Universidade Federal conversando com a reitora Sandra, que me reportou justamente isso, né? Eles foram surpreendidos com o anúncio da Stock Car, com todas as decisões tomadas, sem que a UFMG tivesse sido consultada, sem que tivesse tido um diálogo prévio. E a UFMG é o principal afetado ali pela Stock Car. Eu não sou contrária ao evento. Eu sou contrária a se fazer um evento deste tamanho sem um planejamento devido. É isso que tem acontecido na cidade. A cidade que não se planeja e a cidade que não conversa. Então, a Stock Car vai trazer um problema real à Universidade Federal. A gente tem um hospital universitário ali que será afetado pelo barulho, será afetado, né, pela trepidação, os instrumentos, os laboratórios serão afetados e nada disso foi conversado, nada disso foi olhado antes, nada foi mitigado devidamente. Então, a Prefeitura precisa, sim, fazer um planejamento devido, dialogar com a cidade, porque parece, de verdade, que o prefeito não mora aqui, porque não conversa com as pessoas, não conversa com as instituições. A UFMG é uma instituição, acabei de citar a Lagoa da Pampulha. Os técnicos da UFMG analisaram 40 soluções para a Lagoa da Pampulha. E falaram que a solução que é usada pela Prefeitura não serve. E a Prefeitura insiste nela, gasta nela 30 milhões de reais por ano. Que diálogo é esse que a cidade faz com a nossa principal universidade? A cidade não dialoga, a Prefeitura não dialoga e não planeja devidamente. Existe uma resistência para entender que, dentre as atividades do meio ambiente, do desenvolvimento sustentável, está o ser humano. E o ser humano anda meio abandonado em Belo Horizonte, a gente percebe isso até pelo descaso da cidade. Dá para a gente resgatar essa Belo Horizonte cidade-jardim, a Belo Horizonte acolhedora e não só a Belo Horizonte capital dos botecos? Com toda certeza, Paula, a gente precisa resgatar essa cidade, porque Belo Horizonte é a cidade dos belo-horizontinos. Os belo-horizontinos merecem isso. Belo Horizontino é acolhedor e o Belo Horizontino gosta da cidade bem cuidada, bem tratada e quer ajudar a fazer isso. Esse eu falo sempre que é um papel que não é só da Prefeitura, o particular pode contribuir também. A gente tem, né, na cidade uma iniciativa, por exemplo, Adote o Verde, para que particulares possam adotar parques, praças, ajudar a cuidar. O que acontece? Eu tenho relatos de empresas que fizeram a adoção de uma praça e a Prefeitura não deixava que elas sequer distribuíssem ali um brinde. Então, elas podiam adotar, podiam pagar a conta, mas não podiam atuar ali, fazendo também uma propaganda, afinal de contas, né, uma via de duas mãos. Então, há sim um desejo do Belo Horizontino de ver Belo Horizonte resgatada. A Prefeitura pode fazer isso em parceria com a cidade. A cidade quer isso. Luiz, a gente teve algumas, né, ainda nessa temática, a gente teve algumas polêmicas em relação aos cortes de árvores aqui em Belo Horizonte. Só que a gente sabe também que há um problema muito grande em Belo Horizonte com as quedas de árvores que a gente tem aí, não foi feito um levantamento para saber se as árvores estão boas ou não. Como é que você pensa em tratar esse assunto aqui em Belo Horizonte, essa gestão das árvores aqui na capital? É impressionante, né? Porque a cada tema que a gente trata, um ponto fica muito claro: falta planejamento da Prefeitura. Realmente, a situação das árvores que caem a cada chuva e traz risco, né? Traz risco às pessoas, traz risco à rede elétrica, traz risco ao patrimônio. É uma situação que não é observada pela Prefeitura. Não é feito um mapeamento das árvores que estão em risco. E da mesma forma como não foi feito um planejamento da situação das árvores, no caso da Stock Car, do corte de árvores que foi feito ali. Então, a cidade ela tem que, de fato, começar a ser observada. A gente não pode deixar a cidade em risco, então árvores que estão em situação de risco têm que ser cortadas da forma devida, não tem que esperar ela cair. Porque a loucura é que depois que a árvore cai, você tem que esperar alguns dias até a Prefeitura atuar e ir lá tirar o que sobra de árvore ali. E é tão impressionante, gente, para quem não sabe, tá? Para você conseguir o corte de uma árvore que esteja em risco em Belo Horizonte, são 3 protocolos diferentes. É tanta burocracia que você tem que fazer 3 protocolos em 3 lugares diferentes para a Prefeitura conseguir atuar. Então, a Prefeitura não tem planejamento, a Prefeitura tem uma burocracia gigantesca e com isso a cidade não anda. O que a gente vai mudar é justamente isso. A gente faz uma cidade que se pensa antes, né, que dialoga antes, que pensa, que entende o que precisa ser feito, que entende onde pode ser plantada a árvore, quais árvores são melhores para cada local, faça um planejamento devido. E outra coisa, que reduza essa burocracia para que o Belo Horizontino, que precisa de um serviço da Prefeitura, não tenha que ir 3 vezes na Prefeitura para conseguir uma coisa só. A senhora citou a questão, desculpa, Paulo, a senhora citou a questão das chuvas, eu queria fazer essa pergunta, porque acho que até o nosso próximo tema aqui, as árvores, obviamente, não são o único problema
quando chove em Belo Horizonte, mas são um grande problema. O que acontece hoje em BH quando chove é mais um problema ambiental ou é mais um problema de infraestrutura? São os dois, né? A gente tem um problema ambiental que também decorre de questões de infraestrutura, porque para a gente resolver a questão das chuvas, aí tratando primeiro de alagamentos, né? A gente precisa, sim, de obras de infraestrutura, de alargamento de galerias, de construção de bacias de detenção, isso é fundamental. Nós precisamos também de melhorar a cobertura verde da cidade, ter mais áreas em que a água consiga infiltrar no solo e, com isso, ela corra menos sobre a terra. As duas coisas são necessárias. Os jardins de chuva que foram feitos são importantes, mas eles são muito poucos, né? A gente precisa de ter mais jardins de chuva na cidade e precisa ter mais obras de infraestrutura. Agora, a gente tem uma outra questão que me preocupa enormemente a cada chuva, que são os deslizamentos de terra. Que aí a gente tem também uma questão ambiental, mas a gente tem uma questão de defesa civil e de planejamento e prevenção, mais uma vez. Né? A cidade tem uma ocupação muitas vezes desordenada, isso é natural dos centros urbanos, mas a Defesa Civil não faz seu trabalho preventivo, de verificação antes do período chuvoso de quem está em áreas de risco. E a situação que a gente vê a cada ano começa a chover, deslizam casas e, infelizmente, morrem pessoas por uma falta de ação preventiva da Prefeitura. Isso é o que a gente tem que acabar. Não dá mais para ter uma cidade sem planejamento. Bom, nós temos que ir para o intervalo, vamos para o intervalo agora. Eu queria dar um recado para você, o dia a dia está uma correria só, trabalho, faculdade, academia, tem que sobrar um tempinho ainda para você se divertir, então se liga na boa, é o Prezão da Claro, está aí para você fazer fit com seu corre, para fazer fit com a sua diversão, e agora já é hit, tá? São 15 GB de internet, 12 para você usar do jeito que você quiser, mais 3 só para ver vídeo no YouTube, e o WhatsApp é ilimitado para ligar e para fazer chamada para todo mundo na hora que você quiser. Preço tem também R$ 29,99 por mês, faz fit até com seu bolso, não perca tempo, faça logo seu fit com o Prezão mensal da Claro. Com o Prezão você se conecta mais com seu corre, claro, você merece o novo. Intervalo, a gente volta já já com o segundo bloco dessa sabatina, dessas sabatinas que estamos realizando dentro da BH que Queremos, ou do BH que Queremos, esse programa especial que estamos levando aqui na Rede 98. E a nossa sabatinada é a pré-candidata do Partido Novo, Luísa Barreto. Aguarda que a gente volta já. Daqui a pouco tem mais. Central 98, primeira edição. Rede 98. Vontade de um bar, né, meu filho? Então bora pro Boteco. Boteco 98, o programa bom de prosa e mais gorduroso da 98. Todo sábado, meio-dia, Nenel e Antonélio Souza abrem os trabalhos com convidados e matérias especiais sobre a maior paixão mineira. Botecar, claro. Boteco 98, todo sábado ao meio-dia, aqui na 98. Que poderia emagrecer. Então, sem peso na consciência, é só ficar numa boa. Quem quer viajar tranquilo, faz a revisão de férias Chevrolet. Isso mesmo. Só na Chevrolet você encontra serviços rápidos de muita qualidade e com técnicos que realmente entendem do seu carro. Aproveite agora. Troca de embreagem e atuador por 6 vezes de R$ 217. E mais, na troca de 4 pneus, ganhe alinhamento e balanceamento grátis. Os melhores serviços com as melhores ofertas. Exatamente. Agende agora sua revisão de férias Chevrolet. É rápido, é fácil, é Chevrolet. Chevrolet. Olá, eu sou a Mel Lisboa e você está assistindo a TV 98. Vamos entrar para mostrar que a nossa linha elétrica traz organização sem riscos para o projeto. Que as linhas para água quente oferecem alta resistência e são muito fáceis de instalar. Que a linha de esgoto é perfeita para qualquer tipo de obra. E que a linha para água fria dá um show de garantia e segurança. A Crono é o quê? É show! Confiança, qualidade e segurança. Agora é show! O que você faria para salvar a vida de um recém-nascido? Até onde iria se pudesse acalmar o coração aflito de uma mãe? Um pequeno gesto pode mudar o mundo, pode garantir o futuro, pode salvar vidas. Doação de leite materno.
esperança que nasce a cada gota. Mãe, compartilhe a vida que você carrega no peito. A sua doação do melhor e mais completo alimento do mundo salva a vida da Maria, do Caio, do João. A cada frasco doado, você salva uma mãe, um pai, salva uma família. Permite o futuro, perpetua gerações. Amamentar é sinônimo de amar. Doar é multiplicar esse amor. Se você amamenta, pode se tornar uma mãe de leite. É fácil, simples, seguro. E você nem precisa sair de casa. Procure o banco de leite mais próximo. O futuro agradece. Rede 98, a sua rede do bem. Existem 3 coisas que não têm fim. As zoeiras. Dias sem perder são difíceis de se crer. Galo perdeu perto da praia. Polêmica. Teve um aproveitamento melhor do que o Luiz Felipe Scolari. É mesmo, Iguinho? Para Cruzeiro voltar a vencer em Belo Horizonte, que a coisa tá feita. E a paixão pelo seu time do coração. E você curte todas elas lá no Instagram. @Cruzeiro na Rede 98 e @Galo na Rede 98. Notícias, bastidores, entrevistas exclusivas e promoções imperdíveis. E você precisa torcer e se divertir. Olá, ouvintes da Rede 98, a Rede do Bem. Estamos aqui, Simone Zucato e eu, Cássio Escapi. Confiram a programação da Rede 98, a sua Rede do Bem. Rede 98. De volta, Central 98, primeira edição. São 7h23. Esse é o Central 98, primeira edição. Mais uma edição especial, é a BH que queremos. Estamos conversando com os 7 pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, aqueles que os partidos os identificaram como pré-candidatos e que mandaram representantes para uma reunião que tivemos aqui na Rede 98. Ontem conversamos com o candidato do PL, Bruno Engler. Hoje conversamos com a candidata do Novo, Luísa Barreto. Amanhã receberemos o candidato dos republicanos, Mauro Tramonte. E assim vamos receber até a próxima terça-feira os 7 principais pré-candidatos nesse cenário de disputa eleitoral que começa aí para outubro escolher o novo prefeito de Belo Horizonte. Antes eu queria te dar um recado. Minas Gerais está crescendo muito, tudo isso graças à Codengi, que é a Companhia de Desenvolvimento de Minas Gerais. Mas eu te pergunto, você sabe o que faz a Codengi? De que forma ela promove o desenvolvimento aqui no estado? São várias iniciativas que impulsionam a economia, que geram emprego e que geram renda. São desenvolvidos também projetos de parcerias público-privadas nas áreas de saúde, educação, saneamento, transporte e o resultado, você sabe, mais qualidade de vida para todos os mineiros. Quer ficar por dentro dessas iniciativas? Acesse codengi.com.br. Codengi.com.br. Codengi, o desenvolvimento de Minas passa por aqui. Você está ligado no Central 98, primeira edição, mas não sai daí não. Daqui a pouquinho tem 98 Esportes. A galera do futebol fica ligada no time do coração e você não pode perder, tá bom? Há muito tempo não tem uma grande obra, uma obra que transforme a cidade e que coloque Belo Horizonte como uma das principais capitais do país. Existe a necessidade de uma grande obra? Você identifica uma ou outras obras que poderiam fazer para dinamizar a cidade, transformá-la em uma cidade mais moderna? Paulo, não tenho dúvida que Belo Horizonte precisa e merece uma grande obra. Eu falo porque, assim, a questão de mobilidade, ela se resolve com melhorias no trânsito, no transporte público também, mas, assim, eu falo, todo mundo que anda de carro em Belo Horizonte sabe que Belo Horizonte trava, tem gargalos que não se resolvem, né? Quem está na região oeste ali, por exemplo, sabe o sacrifício que é sair do Buritis, por exemplo, todos os dias, chegar ao Buritis. Tem que ser feita a obra, tem que ser feita novas vias de ligação. Belo Horizonte precisa ter um sentimento de uma cidade que anda para frente. O prefeito anunciou recentemente a tão sonhada obra do BRT da Amazonas, MOVE da Amazonas. O MOVE da Amazonas, ele anunciou uma obra que o projeto começa agora para daqui a 2 anos. Uma obra que está sendo discutida em Belo Horizonte
há pelo menos 10, 12, 15 anos. Então, assim, Belo Horizonte precisa sim, precisa de obras que melhorem o trânsito. Agora, eu não acho que sua obra resolve. A gente precisa urgentemente, de além de obras para os carros, obras para trazer novos modais para Belo Horizonte. Infelizmente, gente, o nosso prefeito está com a cabeça em outro lugar. A principal obra que ele fez esse ano foi uma obra de construção de ciclovia na Avenida Afonso Pena. Isso não vai resolver trânsito para ninguém. Agora, obra de metrô, o prefeito não fez nada. Está saindo agora do papel graças ao esforço do governador Romeu Zema. Tive muito prazer em ajudar ele nisso. A gente precisa de obras, por exemplo, para trazer outros modais de transporte para Belo Horizonte. Belo Horizonte poderia ter um sistema de veículos leves sobre trilhos, que são aqueles trens rápidos que correm na superfície, obra simples, rápida, que consegue ser entregue. Existe em outros lugares do mundo, existe no Rio de Janeiro, e Belo Horizonte não consegue trazer para cá. Então a gente precisa, sim, de obras para melhorar gargalos de trânsito, mas a gente precisa definitivamente de uma vontade de mudar a lógica do trânsito de Belo Horizonte. Aproveitando esse tema de mobilidade, qual a avaliação você faz do transporte público aqui da capital e qual que vai ser sua relação com os empresários de ônibus aqui de Belo Horizonte? A avaliação que eu faço do transporte público da capital é de que ele é péssimo. Eu pergunto para quem está em casa. O ônibus tem qualidade? O ônibus está chegando todo dia no horário? Está chegando todo dia direitinho, sem estar quebrado, com o ar-condicionado funcionando? Não está. Essa é a realidade. A prefeitura prometeu que ia ter pulso firme no transporte de Belo Horizonte e não teve. Porque se tivesse pulso firme, não estava essa bagunça que a gente vê hoje. Agora, não tem pulso firme porque tem acordos com os empresários de ônibus que a gente sabe bem quais são. Na última semana, a gente viu a prefeitura liberando mais 350 milhões de reais para as empresas de ônibus, enquanto a população fica aí a ver navios com um transporte péssimo. Isso a gente vai mudar, mas para mudar isso precisa de gestão. E a gente tem a chance de mudar isso nessa eleição, porque em 2028 encerram os contratos de ônibus, gente. Isso é muito sério. 2028 encerra os contratos de ônibus e quem sentar na cadeira da prefeitura vai licitar os novos contratos. Podem ser contratos bons para a população ou podem ser contratos, como esse último, bons para os empresários. Para mudar isso, a gente precisa de quem saiba fazer, quem queira fazer essa mudança. Eu quero fazer essa mudança, eu tenho muita coragem, eu não tenho problema nenhum de enfrentar empresário de ônibus para fazer a mudança para o Belo Horizontino, para ter ônibus de qualidade, que de fato resolva a mobilidade de BH. A senhora é contra o subsídio das empresas? Eu acredito que o subsídio, primeiro, do jeito que ele é, sim, porque ele é um subsídio obscuro. Um subsídio em que as empresas recebem e a população só vê o ônibus péssimo, ele está, no mínimo, estranho. Né? A gente sabe que ele foi discutido na Câmara, a gente está falando, no último ano aprovado na Câmara, 900 milhões de reais de subsídio frente a um orçamento de Belo Horizonte, né, que gira aí em torno de 18 bilhões de reais. Olha o volume desse orçamento para manter passagem no preço atual com a qualidade péssima. Então, assim, a gente era favorável a subir o preço do transporte? Não, mas as planilhas de ônibus fornecidas pela prefeitura, né, as planilhas de custo, elas não são claras. Elas são absolutamente obscuras. Ninguém consegue auditar aquilo ali. É um contrato que ele é muito mal feito. O contrato que só é modificado, só tem aditivo quando é para beneficiar os empresários. Ele nunca tem aditivo para beneficiar a população. Então, assim, fazer o subsídio é o caminho mais fácil. Falar, não, a passagem é para R$6, eu vou dar o subsídio para garantir o preço da passagem. Beleza, ninguém quer que a passagem suba. Agora, esse é o único modelo? O único modelo é tirar dinheiro da saúde, da educação, do meio ambiente para pôr empresário de ônibus? Eu não acredito nisso. Luísa, Belo Horizonte é uma cidade conlurbada. Você vai daqui a Betim, é uma cidade única. Você vai daqui a Nova Lima, uma cidade única. Mesma coisa Santa Luzia, ou Vespasiano, ou Neves. A gente tem uma cidade única nessa conurbação. Não existe política metropolitana. Não existe uma política onde as cidades da região metropolitana conversem para ter projetos iguais. Tanto em infraestrutura, mobilidade, saúde, educação. Por que é que não tem essas políticas metropolitanas? Qual é a dificuldade de se tecer uma política metropolitana? Paulo, me faça essa pergunta todos os dias, porque não deveria ser algo difícil. Né? Assim, a gente precisa ter uma política metropolitana. Belo Horizonte tem que interagir melhor com o seu entorno e mais do que interagir, Belo Horizonte deveria liderar essa conversa. É a principal cidade da região metropolitana. O prefeito de Belo Horizonte deveria ser um líder da região metropolitana, o que não é há muitos anos. Né? A gente tem a Associação dos Prefeitos da região metropolitana, a Grambel. Várias vezes o prefeito nem vai nas reuniões. Quando vai, é mais um e nunca é uma liderança efetivamente. E se recusa a conversar com o entorno, se recusa a entender que Belo Horizonte tem a contribuir com o entorno, mas tem também a receber do entorno ajudas, apoios, enfim, poderia ser muito melhor se a gente caminhasse em conjunto. Mas o prefeito se
exime de fazer esse papel de liderança. Agora, também, por outro lado, a gente tem, né, os prefeitos do entorno olhando para Belo Horizonte e vendo aqui prefeitos sem vontade de fazer mudança. Eles vão e atuam sozinhos. E atuam sozinhos, a realidade é o quê? Que eles estão conseguindo muito mais do que Belo Horizonte. Eles estão conseguindo crescer mais que Belo Horizonte. Você olha, Contagem cresce muito mais que BH, Betim, Nova Lima. Nova Lima é um exemplo, gente. Você sai do Belvedere, não tem, as empresas estão saindo de lá, o comércio está acabando. Você atravessa a rua, vai para Nova Lima, vai para o Vila da Serra, é empresa indo para lá todos os dias. Empresa que está saindo de Belo Horizonte indo para Nova Lima. Gente que está saindo daqui indo para lá. Por quê? Porque lá tem uma gestão que funciona, uma gestão bem feita, um planejamento organizado. Agora, se o prefeito de Belo Horizonte não consegue arrumar sua casa, por que os outros prefeitos vão ver nele uma liderança? Não vão. Pré-candidata, a gente tem também, que liga esse tema, o anel rodoviário. E o anel rodoviário, a gente vê que tem uma solução próxima, que pode ser o rodoanel, que vai tirar o trânsito pesado ali daquela avenida que virou o anel rodoviário. Você é a favor da municipalização e qual a sua ideia para o anel rodoviário? O anel rodoviário já há muitos anos se transformou numa via urbana onde circulam muitos caminhões, o que traz uma situação de absoluta insegurança para o Belo Horizontino, né? Todo mundo sabe a quantidade de acidentes de trânsito que a gente tem por ali, infelizmente muitas vidas perdidas no anel rodoviário nos últimos anos, e a solução efetiva é justamente a construção do rodoanel, algo que já se iniciou, né? O processo de concessão já foi feito, está, né, em fase de planejamento das obras, mas já há recurso garantido. Eu trabalhei muito por esses recursos, acho que é importante eu falar isso, né? Esses recursos eles vêm do acordo de Brumadinho que eu liderei, então hoje a gente tem certeza e segurança que teremos o rodoanel, e o anel rodoviário tem que ser transformado efetivamente numa via urbana como com o rodoanel em funcionamento, os caminhões têm que ser retirados do anel rodoviário, para que ali possa ser uma via urbana, e aí sim cabe a municipalização, obviamente como todas as vias federais, né? No caso ele é uma via federal que são municipalizadas, com as devidas contrapartidas para que o município possa cuidar bem dela. Um dos reflexos dessa falta de gestão da comunicação com as cidades do entorno é exatamente na saúde, né? Belo Horizonte recebe muita gente de fora, muita gente do entorno, de outras cidades, de outros municípios próximos e alguns até nem tão próximos assim, que vêm se tratar em Belo Horizonte. Existe algum plano possível para resolver esse gargalo, para resolver essa questão das UPAs lotadas, dos hospitais municipais superdemandados? Bom, isso é algo que é natural do sistema de saúde, né? O sistema de saúde ele é dividido, compartilhado entre municípios, Estado e governo federal, e há uma lógica de organização em que municípios polo, municípios sede recebem pessoas do interior. Então é natural que as pessoas do interior venham ser tratadas aqui. O município de Belo Horizonte é recompensado por isso, né? Então as prefeituras do interior têm um sistema de regulação em que as prefeituras do interior pagam por esse atendimento. Então, não há que se falar de retirar essas pessoas do sistema de saúde em Belo Horizonte, porque a gente tem que fortalecer nosso sistema de saúde. E aí a gente tem uma série de questões, né? A gente, hoje em Belo Horizonte, tem UPAs lotadas, tem postos de saúde com um atendimento muito ruim por algumas questões. Faltam médicos, nos postos de saúde faltam médicos. Só de pediatras, faltam 300 pediatras nos postos de saúde de Belo Horizonte. Como é que nossas crianças vão ser cuidadas? Faltam 300 pediatras. A gente, por outro lado, não tem tecnologia na saúde, não tem prontuário eletrônico, os sistemas não são devidamente informatizados. A prefeitura poderia trabalhar, por exemplo, com o sistema de telemedicina. Várias vezes as pessoas vão para a UPA para ter uma consulta inicial, estão ali se sentindo mal e tudo mais. Um médico poderia fazer uma triagem, a pessoa sem sair de casa, dar já um primeiro atendimento, encaminhar da melhor forma para que as UPAs não ficassem lotadas. E Belo Horizonte precisa melhorar a sua relação com a rede de hospitais filantrópicos, né? Recentemente eu tive notícia, o governo de Minas Gerais ele repassa recursos para os hospitais filantrópicos por meio da Prefeitura de Belo Horizonte, né? E aí a gente soube, o governo de Minas Gerais tinha repassado 4 milhões para a Santa Casa de Belo Horizonte, via Prefeitura, e a Santa Casa reclamando que não tinha recebido esse recurso. Então assim, o recurso ficou parado na conta da Prefeitura em vez de ir para a ponta, para o hospital. Por que isso? Né? Assim, eu já não sei, isso daí tem algumas semanas, espero ter sido pago esse recurso, mas a realidade é essa, falta gestão na prefeitura. Então, onde tem dinheiro, o dinheiro não chega na ponta. Falta gestão, falta tecnologia, falta muita vontade para fazer funcionar. Mas o caso não é de tirar as pessoas dessa rede de atendimento. Uma questão também de saúde é a questão dos moradores em situação de rua. Nós temos aí problemas com drogas, com álcool, com doenças sexualmente transmissíveis, problemas psiquiátricos e psicológicos. Como é que se aborda a questão da população de rua em Belo Horizonte? É muito interessante falar sobre esse problema, porque as pessoas têm a nítida impressão
que em Belo Horizonte tem uma série de problemas que são insanáveis, insolúveis. E eu queria falar com todo mundo que está em casa e que está preocupado com a situação das pessoas em situação de rua. Essa questão tem jeito, tem solução, precisa de gestão e precisa de organização por parte da prefeitura, que não tem feito nada. São mais de 10 mil pessoas em situação de rua. São pessoas de histórias diversas. Tem gente que tem problemas com álcool, com outras drogas. Tem gente que não tem, que falta trabalho, falta emprego na cidade. Tem gente que gostaria de voltar para sua casa, mora no interior, mora em outros estados e não consegue esse retorno. A prefeitura não tem nenhum programa efetivo para isso. Criou um programa para vagas de empregos para essas pessoas na prefeitura, são cerca de 200 vagas para 10 mil pessoas. Não tem um programa para encaminhamento de quem queira ir para fazer um tratamento de álcool, outras drogas. A prefeitura não consegue encaminhar, não consegue mapear essas pessoas. E tem muita gente que trabalha com as pessoas em situação de rua em Belo Horizonte, muitas organizações do terceiro setor, que o que elas mais gostariam era de um trabalho em parceria, um trabalho conjunto, um trabalho em rede, para que a prefeitura organizasse isso. Então, gente, não há problema que não tenha solução. Há problema sem gestão e sem vontade de resolver. E essa é uma situação que nós vamos resolver. A gente precisa de fazer um mapeamento constante dessas pessoas. O diálogo com elas tem que ser constante. Quando eu estava na Lagoinha 2 semanas atrás, me deparei com uma pessoa vinda da Bahia. E perguntei qual era a história dele. Ele falou assim, eu vim da Bahia, eu quero voltar. Eu não tenho como voltar. Eu estou aqui preso, eu não sei como me direcionar. A gente já teve em Belo Horizonte a Central do Migrante, que reencaminhava essas pessoas para casa. A gente tem muita gente, eu conversei com uma outra senhora, que era professora de inglês, uma pessoa que nitidamente não estava sob o uso de qualquer substância, queria trabalhar. Mas a prefeitura não tem um programa devido de encaminhamento dessas pessoas. E quando essas pessoas têm um programa de, uma oportunidade de vaga de emprego, elas têm que ter onde tomar um banho, estarem apresentáveis, tem que ter oportunidade de moradia, prédios e mais prédios vazios, se a prefeitura ofertar a moradia devida para quem queira trabalhar, queira ter uma mudança de trajetória. Essa mudança de trajetória que nós vamos oferecer, porque a gente tem uma preocupação com quem está nas ruas. Agora, nós temos que ter uma preocupação também com quem mora nos bairros que estão cheios de pessoas em situação de rua e tem efeito sobre eles também, gente. Assim, a gente tem que reconhecer isso. São bairros cujos imóveis perdem valor a cada dia, cuja situação de insegurança é permanente. As pessoas não se sentem seguras quando a cidade está tão desorganizada, quando a gente vê tanta gente nas ruas. A gente precisa de resolver isso para todos os belo-horizontinos, para os que estão nas ruas e para os que estão fora delas. Bom, nós vamos para mais um intervalo. Nós estamos conversando com a pré-candidata do Partido Novo, Luísa Barreto, nessa série de sabatinas que estamos fazendo. A proposta é a BH que queremos. Nós entendemos que discutir política, ideologia é fundamental para a sobrevivência de todos nós. Mas nesse momento, onde se escolhe o prefeito de Belo Horizonte, é fundamental saber quais as propostas de gestão de cada um dos candidatos. Antes de sair para o intervalo, eu queria te dar um recado. A Estrela Bet é a casa que mais valoriza os seguidores. Estão determinados a manter esse posto. Por lá, todo dia é de brilhar. Quer saber uma coisa? Você vai seguir o perfil @EstrelaBet no Instagram e encontra a promoção todo dia. Prêmios como rodadas extras, cashback, bancas, bônus exclusivos. Participar é muito fácil, basta você ficar de olho no perfil para não perder nenhuma publicação, porque uma nova oferta pode surgir a qualquer momento. É só seguir o perfil @EstrelaBet e aproveitar a promoção do dia. Intervalo, a gente volta rapidinho com a sequência da sabatina com a pré-candidata do Partido Novo à Prefeitura de Belo Horizonte, Luísa Barreto. Aguarde que a gente volta já. Daqui a pouco tem mais. Central 98, primeira edição. Rede 98 Talks, a informação vem em segundo lugar. O povo para saber exatamente a diferença entre democracia e ditadura. Polarizaram demais essa palavra, democracia. A opinião é sempre prioridade. Tá mesmo Marcelo Alves, que é daqui do bairro Anchieta, diz: poder público judiciário deveria ser uma solução entre o cidadão comum e o poder público. E tá liberado discordar, hein? Porque você precisa dialogar. 98 Talks, um resumo do mundo político e aquela dose sincera de opinião. Simplesmente tratar a solução como tirar de lá é não querer dialogar e também não apresentar uma solução. De segunda a sexta, às 7 da noite. Rede 98, a sua rede do bem. Lagoas, Esmeraldas e Ribeirão da... Vem pro Fish, compração, Fish, muita diversão. 12 GB de internet pra ninguém ficar na mão. Tem 3 GB pra irritar, YouTube em qualquer lugar.
Prezão, você se conecta mais com o seu corre. Quem quer viajar tranquilo, faz a revisão de férias Chevrolet. Isso mesmo. Só na Chevrolet você encontra serviços rápidos de muita qualidade e com técnicos que realmente entendem do seu carro. Aproveite agora. Troca de embreagem e atuador por 6 vezes de R$ 217. E mais, na troca de 4 pneus, ganhe alinhamento e balanceamento grátis. Os melhores serviços com as melhores ofertas. Exatamente. Agende agora sua revisão de férias Chevrolet. É rápido, é fácil. É Chevrolet. Chevrolet. Organização sem riscos para o projeto. E as linhas para água quente oferecem alta resistência e são muito fáceis de instalar. Que a linha de esgoto é perfeita para qualquer tipo de obra. E que a linha para água fria dá um show de garantia e segurança. A Crono é o quê? Qualidade e segurança. Quer ficar por dentro de tudo que rola no esporte? Depois do Central Primeira Edição tem o quê? 98 Esportes. Acordamos cedinho para dar as primeiras informações do seu time. Não sai daí não, hein? Você falar muito e tudo isso por apenas R$ 29,99 por mês. Não perca tempo. Com o Prezão, você se conecta mais com o seu corre. Claro, você merece o novo. Minha filha, você viu essa notícia que está circulando no Zap? Calma, pai. Nem tudo é o que parece. Com a chegada das eleições municipais, é preciso redobrar a atenção com as fake news. Desconfie de conteúdos com títulos sensacionalistas e com erros de português. Na dúvida, faça pesquisas em fontes confiáveis. Saiba mais em justiçaeleitoral.jus.br/desinformação. Com informação de qualidade, quem ganha é você. Câmara Municipal de Belo Horizonte. Faça medicina na Unifenas BH, a melhor universidade privada de Minas Gerais, entre as 10 melhores do Brasil. Na Unifenas BH você tem ensino, pesquisa, extensão e inovação em um mesmo lugar. Vestibular 2024 com vagas abertas. Provas dia 26 de outubro. Inscreva-se em medicina.unifenas.br. AutoBits, a peça certa para o seu carro. AutoBits e a hora. Agora 7h44, bom dia. Muitos estudantes abandonam as escolas porque precisam trabalhar. Por isso, o governo federal criou o Pé de Meia para os alunos do ensino médio de escolas públicas. São R$ 200 por mês de aula, mais R$ 1.000 por ano concluído e mais R$ 200 quando fizerem todas as provas do Enem. Uma poupança de até R$ 9.200. Pé de Meia. O incentivo para seguir no rumo certo. Saiba mais em gov.br/Pé de Meia. Ministério da Educação, Brasil, União e Reconstrução. Governo Federal. Você ouve Rádio 98.3 FM. ZYC 693, Belo Horizonte. Rede 98. De volta, Central 98, primeira edição. São 7h45 de volta com Central 98, primeira edição, na BH que queremos, sabatinando os pré-candidatos à Prefeitura de Belo Horizonte, hoje com a pré-candidata do Partido Novo, Luísa Barreto. Na nossa mesa de operação de vídeos está Iago Lemos, fazendo os cortes deste programa. Ao seu lado, Elcio Mendes Júnior, o produtor do Central 98, primeira edição, na mesa de som, Vinícius Silveira. A coordenação de jornalismo da Rede 98 é de Lucas Rage, toda a equipe de jornalismo e técnica da Rede 98 conosco nesse Central 98 e na BH que queremos. Pré-candidata Luísa Barreto, na última fala, você abordou a questão da segurança, do sentimento de insegurança que toma conta dos moradores da nossa cidade. Segurança pública é o dever do Estado e não do município, mas há também a participação do município com políticas de segurança, com a Guarda Municipal. Quais seriam as suas propostas para que BH se tornasse uma cidade verdadeiramente segura? Bom, a gente precisa, Belo Horizonte infelizmente vem piorando sua segurança nos últimos anos. E é interessante porque algumas pessoas podem pensar que esse é um evento ou algo que acontece no estado como um todo. No estado a segurança melhora, em Belo Horizonte ela piora, o que demonstra que há um problema local aqui. E a prefeitura tem sim um papel, né? Você colocou muito bem, Paulo, a função
principal da segurança do Estado, com a Polícia Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, mas a gente tem a Guarda Municipal. E em Belo Horizonte, a Guarda Municipal, infelizmente, está muito mal gerenciada. Por um lado, a gente vê que a Guarda, ela atende muitas vezes a vontades políticas e ela não tem uma lógica estruturada de operação. Eu conversei com alguns guardas já ao longo dessa caminhada que me reportam a mesma coisa. Não tem uma política estruturada de atuação da Guarda. E aí você vai dispersando a Guarda e ela não atua de maneira definitiva, né, assim, para ajudar na segurança junto com essas forças de segurança que a gente fala aqui do Estado. A Guarda ela deveria ser um braço de apoio, né, atuar conjuntamente com a Polícia Militar, a Polícia Civil, e não ficar como está, né, dando multa, que é o que a Guarda mais faz hoje em Belo Horizonte, é dar multa de carro, a Guarda está atuando muito pouco, essa é a realidade. Agora, a Guarda ela falta comando, ela está cheia de cargo comissionado, que infelizmente fazem com que os próprios guardas não reconheçam o comando da Guarda, e com isso há uma falta, né, de vontade de atuar como deveriam. Então a cidade poderia muito mais e tem que expandir muito a rede de olho vivo em Belo Horizonte, né? O vídeo monitoramento, ele é fundamental para garantir essa segurança. A gente vê hoje pouco olho vivo, ele poderia estar mais presente na cidade, é uma forma relativamente barata de se fazer segurança pública em Belo Horizonte e com isso, né, a rede de olho vivo, ela contribui para a própria Polícia Militar atuar melhor, enfim, mas é uma responsabilidade da Prefeitura. Então a Prefeitura não é completamente responsável, mas ela poderia fazer muito mais. É possível ampliar a atuação da Guarda Municipal para os bairros também? Tem efetivo para isso? Tem condições estrutura para isso? Bom, a Guarda, hoje ela tem um efetivo que pode sim ser ampliado, ela tem pouca estrutura. A Guarda ela não tem um centro de treinamento, então a gente tem uma Guarda pouco treinada, isso é um problema também, né? Uma Guarda que não passa por treinamento constante, dificilmente vai conseguir atuar da maneira devida. Mas o que a gente tem é essa dispersão de atuação da Guarda. Todos os dias se cria uma função nova, um batalhão novo, uma lógica nova para a Guarda, e aí você põe 2, 3 guardas para cada função. Né? Então a gente não consegue ter a Guarda atuando fortemente no policiamento ostensivo, né? Nessa presença física nas ruas. Para isso a gente teria que ter um direcionamento da Prefeitura, de falar que o trabalho prioritário da Guarda é contribuir para a segurança pública da cidade. Se essa é uma determinação do prefeito ou da prefeita, aí sim, a Guarda tem capacidade de estar junto com a Polícia Militar, fazendo esse policiamento ostensivo, ocupando a cidade e reduzindo essa insegurança que a gente percebe hoje em Belo Horizonte. Luiz, eu queria falar um pouco de carnaval. Queria que você primeiro fizesse uma avaliação. Como é que você avalia a festa aqui na capital mineira e se vai propor alguma mudança caso seja eleito? O carnaval ele é uma festa que é dos belo-horizontinos, é um patrimônio de Belo Horizonte, né, e que é feito pelos belo-horizontinos. Os donos do carnaval são os blocos, que organizam uma festa maravilhosa, uma festa que se tornou conhecida no país inteiro. Esse ano foi o primeiro ano em que Belo Horizonte teve pacote sendo comercializado pela CVC, trazendo turismo para Belo Horizonte. Isso é algo importantíssimo, tem que continuar e tem que ser alavancado pela Prefeitura. O que é o papel da Prefeitura no Carnaval? Primeiro, é de não atrapalhar os blocos com burocracia desnecessária. Segundo, é de organizar essa festa, né? Porque eu falo que a festa ela tem que ser bem organizada. A gente tem que ter banheiro de qualidade para todo mundo. A gente tem que ter um trânsito que funcione para quem está curtindo o carnaval e para quem não está curtindo também, porque a cidade não para. Nem todo mundo gosta de carnaval, nem todo mundo pula o carnaval. A cidade tem que estar melhor organizada. E a cidade tem que ter uma lógica do carnaval que funcione sem atrapalhar alguns pontos. A Prefeitura, no último ano, por exemplo, pôs o carnaval no Parque Municipal e próximo a hospitais, gente. A rede hospitalar tem que ser preservada. Não faz sentido eu fazer carnaval embaixo de hospital. A festa é da cidade, a festa é linda, mas a gente tem que respeitar a lógica da cidade. O meu papel, se for eleita, vai ser de auxiliar os blocos a crescerem, se desenvolverem, para que a gente tenha segurança para os foliões, para que a gente tenha uma boa estrutura para os foliões, para que a gente tenha o devido apoio para que os blocos possam rodar na cidade e que a gente tenha uma cidade mais organizada no carnaval. Você é a única pré-candidata mulher. Outro dia eu ouvi de uma política uma afirmação que me deixou preocupado. As mulheres não votam nas mulheres. Como é que você convence as mulheres a votar em você? Eu digo sempre, Paulo, que a gente precisa de mais mulheres na política, não é só pelas mulheres, né? Isso não deveria ser uma necessidade feminina, deveria ser uma necessidade da sociedade como um todo. Mulheres na política, elas têm outro olhar, né? Um outro olhar sobre várias questões. A gente conversou aqui sobre postos de saúde. Eu duvido que os homens saibam que falta ginecologista em posto de saúde. Vários não sabem sequer que falta pediatra. Eu falei que 300 pediatras faltam nos nossos postos de saúde. Não tem um olhar
feminino sobre a educação na nossa cidade. Né? A gente está vendo a situação em Belo Horizonte de educação, para além da falta de vagas em tempo integral, que afastam várias mulheres de conseguirem trabalhar, porque o Calil dobrou o número de vagas na educação infantil, reduzindo a educação integral na metade. Isso não é uma não expansão. Né? E aí várias mães não conseguem trabalhar. Então esse olhar feminino ele é importante para a cidade. Agora, eu quero ser a primeira mulher prefeita de Belo Horizonte, não porque eu sou mulher, mas porque eu sou a mais capacitada para estar nesse cargo. E eu falo isso com muita tranquilidade. Quem mais dentro dessa disputa tem a minha experiência, tem o meu currículo, se formou em gestão pública e sabe fazer essa mudança. Então o que eu quero para convencer as mulheres não é só falar de voto feminino, não. É falar da nossa cidade, falar do que a nossa cidade precisa. E a nossa cidade precisa de competência, experiência e vontade de fazer. Luiz. Eu queria fazer uma pergunta ainda sobre educação, que eu achei interessante. A senhora falou sobre a questão das escolas públicas infantis, que são as escolas do município. Em 2014, Belo Horizonte era primeiro lugar no IDEB. Em 2020, estava caindo e puxando a média nacional para baixo. O que a senhora consegue trazer para voltar a crescer esse índice, essa participação positiva de Belo Horizonte no IDEB? Desde 2017, Belo Horizonte vem caindo no IDEB a cada medição, né? As medições são feitas a cada 2 anos. A situação da educação pública de Belo Horizonte é muito ruim. A qualidade da nossa educação cai, né, ano após ano. Então, nossas crianças aprendem menos. E a educação municipal ela é fundamental, porque é a educação de base. Se as crianças aprendem bem na educação municipal, elas terão aí muitas oportunidades pela frente. A gente precisa urgentemente de reforçar a nossa rede de ensino integral, como eu coloquei. Belo Horizonte vem perdendo vagas no ensino integral, e o ensino integral é importante para os alunos, ele garante que a gente consiga dar uma formação complementar muito forte, além de permitir às mães, né, como eu disse também, essas oportunidades de trabalho melhores. A gente precisa urgentemente trabalhar a aprendizagem nas nossas escolas. Eu falo isso, assim, o mais importante da escola é que os alunos saiam de lá sabendo escrever, ler, tem que saber matemática. Se sai da escola sem saber isso, não serviu de nada a escola. Isso é o que a gente está vendo em Belo Horizonte. E para reforçar isso, gente, a gente tem que reforçar, né, a qualificação, a formação dos nossos professores. Nós temos bons professores na rede municipal de Belo Horizonte. Eles precisam, né, ter esse olhar detido sobre suas carreiras, mas tem que ter reforçada também a qualificação deles. E a gente precisa começar a pensar a educação de forma diferente, porque a educação fica parada no tempo e o mundo está mudando. Os jovens de hoje não são os mesmos jovens de 10 nem de 20 anos atrás. Os interesses dos jovens mudam, a forma de aprendizagem dos jovens mudam, o mundo muda, né? A tecnologia está aí e ela não está nas escolas. Mas o jovem ele consegue pegar, entrar na internet, ver as coisas no Google e entender o que ele precisa. Mas espera aí, quando é que a escola vai incorporar isso que o jovem já sabe fazer, quer fazer dentro dos seus métodos de ensino? Não faz. A educação municipal, ela também, eu falo que ela é um bloco, né? Você ensina sempre do mesmo jeito. E as crianças têm formas diferentes de aprendizagem. A prefeitura tem muita dificuldade de trabalhar com o diferente, com quem precisa de atenção diferente. A gente vive hoje uma situação, por exemplo, na educação pública de Belo Horizonte, que me preocupa muito, que é em relação às crianças que são atípicas. As crianças, por exemplo, com transtorno do espectro do autismo, elas têm direito a ter um acompanhante dentro das escolas municipais. Elas têm esse acompanhante? Até têm. Em alguns casos, sobretudo, quem tem um transtorno mais grave. Esses acompanhantes não têm nenhuma formação. Nenhuma. Eles não são pedagogos, não são psicólogos, estão ali, colocam uma pessoa sem nenhuma formação para acompanhar uma criança. Qual a situação? Isso é uma situação de descaso. Nas nossas escolas faltam profissionais adequados, falta psicólogo, falta pedagogo. A gente precisa reforçar a educação municipal urgentemente. Luiz, a gente vai, nessa reta final, trazer perguntas da nossa audiência. Trazer uma aqui do FH Franklin, que ele fala o seguinte: de todos os problemas de Belo Horizonte, qual que seria a sua prioridade? Ele até listou aqui, ó, ônibus, Lagoa da Pampulha, furtos de cabos, semáforos em flash. Então, de todos os problemas de Belo Horizonte, problema número 0, prioridade máxima da nossa gestão, se formos eleitos, mobilidade urbana e transporte público. A gente precisa resolver essa bagunça. Luísa, 3 minutos para você convencer o eleitor olhando para aquela Câmara de que ele tem que votar em você em outubro. Por favor. Bom, queria primeiro agradecer, mas quero falar com vocês que estão aí de casa, que não me conhecem, me apresentar novamente. Meu nome é Luísa Barreto, eu sou gestora pública de formação,
Eu sou servidora pública por vocação e de formação. Me formei numa das melhores escolas de gestão pública do país e tenho uma experiência muito forte em gestão pública. Eu tenho uma experiência na política, tive 4 anos na Assembleia Legislativa, mas tive uma experiência de gestão como secretária de Planejamento e Gestão do governador Romeu Zema, que me permitiu atuar em um orçamento de 150 bilhões de reais, atuar com temas complexos que me credenciam para ser hoje a pré-candidata mais preparada para esse pleito. Eu queria falar com vocês, escolher um candidato, um pré-candidato, não deveria ser diferente das escolhas que a gente faz no nosso dia a dia. Quando você tem uma situação de saúde na sua família, sua mãe está doente, você precisa de fazer uma cirurgia, quem você vai escolher? Você vai escolher um médico que já assistiu 10 cirurgias ou um médico que já realizou centenas de cirurgias? Tenho certeza que vai ser a segunda opção. Se você tem um problema jurídico, você precisa de um apoio, você não vai procurar um amigo que é formado em engenharia, você vai procurar um advogado experiente, formado e capacitado. No Brasil, infelizmente, a gente é acostumado que política e gestão pública não se faz assim. A gente, muitas vezes, escolhe os nossos políticos por quem a gente conhece mais, por quem fala mais bonito. E eu não sou a pessoa que fala mais bonito, mas eu sou quem é mais preparado. É isso que eu ofereço a Belo Horizonte, a minha formação e a minha vontade de transformar Belo Horizonte na cidade que nós merecemos. Uma cidade de oportunidade para todo mundo, uma cidade que gere emprego e renda a cada dia, uma cidade que tem uma mobilidade urbana que funcione, hospitais que funcionem, umas escolas que ensinem os nossos filhos. É essa mudança que nós vamos trazer para Belo Horizonte, desde que o Belo Horizontino saiba que Belo Horizonte tem jeito. Mas para isso, gente, a gente tem que mudar muita coisa. Muito obrigado, Luísa Barreto, pré-candidata do Partido Novo à Prefeitura de Belo Horizonte. Foi um prazer te receber aqui no BH que Queremos, no Central 98, primeira edição. Prazer foi todo meu. Queria agradecer mais uma vez pelo convite. Luiz Fernando Rocha, muito obrigado. Obrigado, Paulo. Obrigado, João Henrique do Vale. Você volta no Central 98, segunda edição. Exatamente, daqui a pouquinho, Paulão. Daqui a pouquinho tem o 98 Esportes. Muito obrigado para você que nos acompanhou até agora. O Central 98, primeira edição, na BH Queremos, termina por aqui. Amanhã nós entrevistaremos ou sabatinaremos o pré-candidato dos republicanos, Mauro Tramonte, que vai estar conosco aqui neste mesmo horário, com este mesmo formato, buscando extrair de cada um dos pré-candidatos as propostas que ele tem para fazer Belo Horizonte uma cidade melhor ainda para se viver. Termina por aqui o Central 98, primeira edição. Oferecimento da Claro, com o Prezão você se conecta mais com o seu corre. Claro, você merece o novo. Estrela Bet, todo dia é dia de brilhar. Siga @EstrelaBet no Instagram e aproveite a promoção do dia. Tenha uma ótima terça-feira, amanhã de volta às 7 da manhã com mais um Central 98, primeira edição e mais um BH que Queremos. Até lá.